Nesse segundo exercício, também com resistores, né? Vamos colocar aqui para você. Agora eu mudei o resistor, né? O R1 ele é um R1 de 10K e o R2 é um R2 de 5,6 K ohms. E eu coloquei agora, troquei a fonte por uma fonte de 25 volts. E agora a gente vai achar então as quedas de tensões nesses dois resistores. Então, olha, o primeiro passo, né? Vou achar a corrente total. Para isso eu vou somar os dois resistores. Lembrando que a gente soma somente quando o circuito ele é série, né? Se ele fosse paralelo eu não somaria, tá? Eu teria que fazer de uma outra forma, tá? Da forma com que você aprendeu a resistência equivalente do paralelo. Então nesse caso aqui eu vou achar a corrente total também através da lei de Ohm, né? Tampo aqui o meu I, é V sobre R. Então a corrente total vai ter que ser proporcional, então é a minha tensão total sobre a minha resistência total. E olha só a minha resistência total, eu vou achar ela fazendo 10K mais 5,6K, que é igual a 15,6K. Minha resistência total ou resistência equivalente. Então dessa forma, né, nós vamos ter o quê? 25 volts, que é a minha tensão total, dividido por 15,6K, aqui eu já coloquei em potência de 10, né, para ficar um pouco mais mastigado. Então fica 15,6, como é K, né, vezes 10 a terceira, né? Fazendo essa conta, né, aqui a gente usa, na hora de colocar na calculadora, fica 25 dividido por 15,6 exp a menos 3, né? Então, fica apertando lá igual da calculadora, dá 0,0016. A gente viu na revisão das aulas anteriores que a gente não usa esse valor, né? Então, se na hora que eu aperto lá o igual, a minha resposta ela não está entre 1 e 999, eu vou lá e aperto engenharia. Apertando engenharia dá 1,6 vezes 10 a menos 3, que é 1,6 mA. Eu troco o 10 a menos 3 pelo miliampere. Muito bem. Então, a corrente total é de 1,6 miliampere, tá? É a minha corrente total, mas como eu sei, né, que a corrente total ela é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2, desde que o meu circuito seja série, isso é importante, só vale se o circuito for série. Se ele for paralelo, vão ser outras regras que a gente vai estudar na próxima aula. Então, nesse caso, né, a minha corrente total ela vai ser a mesma. Então, eu vou ter também 1,6 mA no meu R1 e 1,6 mA no meu R2. Então, achei as correntes. De posse das correntes, né, eu consigo então fazer o meu segundo passo, que é achar quem? A tensão no resistor 1, né, aplicando lei de Ohm aqui também. Ó. Se eu tampar aqui o meu V, vai ser o quê? R vezes I. E proporcional, ó, corrente no resistor 1 vezes a resistência do resistor 1. Tá? Então, I1 vezes o R1 é o que vai dar o meu V1, que é essa tensão aqui que eu quero encontrar, né? Porque eu quero calcular as quedas de tensão existentes nesse circuito. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer 1,6 mA vezes 10K, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado com a matemática, porque 1,6 mA é 1,6 vezes 10 a menos 3, né? 1,6 exp menos 3 na calculadora, vezes 10 a menos 3. Então ficaria 10 exp a terceira, né? Sem o menos, porque ele é a terceira. E essa conta vai dar 16,02, né? Volts, né? Por que aqui deu 0,2, né? Porque aqui é um valor que está arredondado, né? Porque é 1,6 e aí alguma coisa aqui depois. Então você pode aproximar para 16 volts. Bom, retomando aqui, nesse caso, então, o meu V1 vai ser de 16,02 volts, né? E eu consigo, então, fazer o cálculo, né, para o meu R2, né? Eu quero achar agora esse valor de tensão aqui, né, em cima do resistor de 505,6 kΩ. Então, vou aplicar também a mesma lei de Ohm, né? Tensão é corrente dividido, aliás, corrente vezes resistência,
né? E aí a corrente vezes a resistência, nesse caso, vai ser o meu I2, né? 1,6 vezes o meu R2, 5,6 kΩ. Então, 1,6 vezes 10 a menos 3, né? Vezes 5,6 vezes 10 a terceira. Isso vai ser igual, então, a 8,98 volts, tá? Ou, se você arredondou, né, vai ser aí aproximadamente 9 volts. Aí você opta, então, ou arredonda tudo ou não arredonda. Bom, então esse é o meu V1, né, 16,02. O meu V2, vou colocar aqui 8,98 volts. Pessoal, dessa forma, né, o que nós vamos ter aqui é justamente, né, a possibilidade de fazer a prova real, de verificar se está correto. Como que eu vou verificar se está correto? Tirando a prova, né, e eu sei que através da segunda lei de Kirchhoff, a tensão da fonte ela é o V1 mais o V2, né? Então, pegando aqui 16,02 mais 8,98, eu vou chegar então a um valor de 25 volts, né? Essa soma aqui é igual a 25 volts. Então, é justamente os mesmos 25 volts que eu tenho na fonte. Então a tensão se dividiu, né? Só que ela não se divide de forma igual, ela se divide de forma proporcional ao valor dos componentes, tá? O valor da resistência dos componentes. Você percebe aqui que esse resistor, o R1, ele é quase que o dobro do valor do R2, então ele ficou quase com o dobro da tensão do R2. Então a tensão ela se divide no circuito série, mas ela vai se dividir de maneira proporcional, tá, ao valor das resistências, tá? Mas aí é só você fazer o cálculo, você vai chegar a essa conclusão também. Muito bem, tá aí então esse exemplo 2 que nós fizemos, utilizando então o valor a partir, né, do valor dos resistores, a gente consegue então chegar a esses valores. Nós vamos agora, né, fazer então uma verificação, né? Nós vamos agora verificar o valor achar também os valores das tensões, mas a partir aí de informações relacionadas à potência. Então a gente vai até fazer um outro exemplo, vamos fazer aqui um exemplo 3, utilizando lâmpadas. Então olha só como vai ficar esse exercício, esse exemplo. Calcule as quedas de tensão existentes nesse circuito, descrito abaixo, onde eu tenho aqui uma tensão da fonte de 120 volts, tenho aqui um L1, uma lâmpada 1, e aí eu não vou dar o valor da resistência da lâmpada, mas eu te dou o valor da potência da lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada de 100 watts. E a lâmpada 2 é uma lâmpada de 80 watts. Então, eu quero saber como que as tensões vão se dividir aí através dessas duas lâmpadas. Bom, como que nós vamos começar? Bom, o primeiro passo é achar a corrente total. E aí, olha só que interessante. Para achar a corrente total, eu posso aqui utilizando aí, vou utilizar o triângulo das potências, né? Eu vou fazer o quê? Para achar a corrente, se eu tenho a potência e eu tenho a tensão, eu vou fazer então, corrente é potência dividido por tensão. Ó, tampei aqui o meu I, potência dividido por tensão, tá? Só que tem que ser proporcional, tá? Eu vou insistir com vocês nessa proporcionalidade, tanto da lei de Ohm, como também na fórmula da potência. Então, para eu falar que eu achei a minha potência total, eu tenho que falar então que eu achei a minha corrente total. Eu tenho que dizer que eu vou pegar a minha potência total e vou dividir pela minha tensão total, né, que é a tensão da minha fonte. Mas qual é a minha potência total? Como nós fazíamos lá nos exercícios para calcular o consumo de energia, tá? Eu somava as potências, aqui eu também vou somar as potências. Então eu vou dizer que a minha potência total é igual a 100, né, do meu L1 mais 80 do meu L2. Então a minha potência total vai ser de 180 watts. Agora eu tenho a potência total. Então eu vou pegar a minha potência total, 180 watts, e vou dividir por 120 volts, que é a tensão da fonte. Ó. Proporcional. Total e total. Certo? Então a minha potência, fazendo então 180 dividido por 120, isso vai dar 1,5 ampere.
tá? Uma corrente, inclusive, alta, que vai passar tanto no meu L1 como no meu L2, né? Porque eu sei que então que como o circuito é série, a minha corrente total ela vai ser igual à corrente 1 mais a corrente 2. Então, ambas correntes vão ser de 1,5 ampere, tá? Porque o circuito ele é série. Aí você pode até me dizer que não é comum você utilizar lâmpadas em série. Isso é verdade. Na prática, não é muito comum, tá? Mas, enfim, nesse caso, é o que nós estamos fazendo, tá? Porque nós estamos estudando o circuito série. Bom, pessoal, então, uma vez que eu achei a minha corrente total, agora eu vou em busca, né, daquilo que falta. Vou ver aí, de posse da corrente, eu tenho a potência, né? Então eu consigo achar a minha tensão. Por quê? Eu ainda vou utilizar a minha regrinha do triângulo das potências, só que agora eu vou achar um outro personagem, né? Porque agora, no meu segundo passo, eu vou achar o meu V1, né? Quem que é o meu V1? É essa tensão aqui, na minha lâmpada 1. Então eu tenho quem? Eu tenho a potência e eu tenho a corrente. Eu consigo achar quem? A tensão através do meu triângulo das potências. Então se eu tampar aqui a minha tensão, ela vai ser quem? A potência dividido pela corrente. Então eu vou colocar essa fórmula aqui. Potência 1, né, dividido pela corrente 1 é igual ao meu V1. Olha só a proporcionalidade. Eu não vou agora pegar a potência total, porque eu não quero achar a tensão total. Eu quero achar quem? A tensão na lâmpada 1. Então eu pego a potência na lâmpada 1 e divido pela corrente na lâmpada 1. Tá? Esse senso de proporcionalidade que você tem que ter para fazer os exercícios. Você nunca pode pegar a tensão total e dividir pela potência de um dos elementos. Tá? É a forma mais fácil de que você tem de errar o exercício. Então, é sempre usando a proporcionalidade. Se você quer achar a tensão no resistor, na lâmpada 1, né, você vai pegar a potência na lâmpada 1 e dividir pela corrente na lâmpada 1. Tá? Bom, voltando aqui, colocando valores, né, o meu P1 aqui é 100, então eu vou colocar aqui 100. E o meu I1 é 1,5 ampere, vou colocar aqui 1,5 ampere e vou achar uma tensão de 66,6 volts fazendo essa conta. Aqui você não aperta engenharia porque você teve um valor entre 1 e 999, aí você não precisa apertar então engenharia. Achei o meu V1, tá? Que é essa tensão aqui, 66,66 volts, estou usando aí duas casas depois da vírgula. Achei o meu V1, vou fazer a mesma coisa e vou achar o meu V2, tá? Embora eu poderia aqui fazer 120 menos 66 e achar o meu V2 de outra forma, porque eu sei que a soma dos dois tem que dar 120. Mas vamos fazer também aqui pelo triângulo das potências, até para a gente praticar. Então eu quero achar agora o meu V2, que é essa tensão aqui. Vou pegar quem? A potência nela, né? A potência que é de 80 watts, né? Vou pegar o meu P2 e vou dividir pelo meu I2, que também é 1,5, tá? Então vai ser 80 watts, né, dividido por 1,5 ampere. Então 80 dividido por 1,5, isso vai ser igual a 53,33 volts, né? E aí você tem um monte de 3, 3, 3, 3, 3, e aqui você tem um monte de 6, 6, 6, 6, 6. Então, pessoal, achei também o meu V2. Então, o meu V1, 66,66 volts, e o meu V2, 53,53 volts. Dessa forma, né, quando a gente tem lâmpada, a gente tem potência, eu não consigo usar a lei de Ohm, né, porque eu não tenho a resistência da lâmpada, eu tenho a potência. Então, isso vai te induzir então, a caminhar, né, para resolver o exercício através do triângulo de potências, tá bom? Bom, então vamos, nesse caso eu também consigo, né, a partir das duas tensões que nós temos, eu consigo também tirar a prova, né? O que é tirar a prova? Verificar se está correto. Como que eu vou verificar? Ora, se a segunda lei de Kirchhoff fala que a tensão desse cara é igual à tensão desse cara, né? Então a tensão é igual à tensão da fonte, então a tensão da fonte vai ser a soma dos dois. Então, se eu fizer V1 mais V2, né, eu vou chegar à conclusão, né, 66,666 mais 53,333, isso vai dar 119,99, né? Por uma questão de arredondamento, não deu lá os 120. Mas esse 120 é o mesmo 120 aqui da fonte.
Tá? Então, eu chego à conclusão que a soma dessas duas tensões é igual à tensão da fonte, então está correto. Tá? O que eu fiz está correto. Tá? Então, também, sempre aplicando a lei de Kirchhoff para a gente verificar se está correto. Então, o conceito que a gente está aprendendo nessa aula é o conceito justamente da lei de Kirchhoff, que a soma das tensões dos elementos do circuito série tem que ser igual à tensão da fonte, né? A tensão das extremidades, que é a tensão da fonte. Bom, vamos fazer mais um caso, tá? Para você fixar bem. Vamos fazer um exemplo 4 agora, também com lâmpadas, né? Então aqui eu quero achar também as quedas de tensão, só que eu troquei aqui a minha fonte por uma fonte de 50 volts. A lâmpada 1 é de 30 watts, a lâmpada 2 é de 50 watts, tá? No exercício anterior era de 180 watts, né? Então, alteramos também o valor da potência da lâmpada 1, da lâmpada 2 e também da tensão da fonte. Então, nós vamos de maneira igual achar a corrente total, né? Fazendo, então, usando o triângulo da potência, pegando, então, para achar a corrente, a potência sobre a tensão, né? Só que essa potência vai ser o quê? A potência total sobre a tensão total para achar a corrente total. Então, isso vai ser 30 mais 50, né? Que é a soma das potências, né? Das lâmpadas, porque eu quero achar a potência total, e sempre para você achar a potência total, você soma, né? Isso vai ser igual a 80, então a minha potência total vai ser 80 dividido por 50, que é a tensão total, né? Que é a tensão da fonte, a tensão total. 80 dividido por 50 dá 1,6 ampere, que é tanto a corrente que passa no L1 quanto a corrente que passa no L2, porque no circuito série a corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2. Bem, achei a corrente total, então eu tenho aqui corrente e potência. O que eu vou fazer? Eu vou usar de novo o meu triângulo e achar o meu V1. Então o meu V1, tampando aqui o V, é P sobre I. Então V1, né, que é essa tensão aqui, vai ser P1, né, que é a potência dessa lâmpada, dividido pelo I1. Né? Então perceba, eu quero achar uma tensão específica, né, que é a minha tensão 1. Então eu tenho que pegar a potência 1 e dividir pela corrente 1. Se eu quisesse achar a potência total, né, eu poderia pegar então a tensão total dividido pela corrente multiplicado pela corrente total, no caso, né? Mas nesse caso, então, para achar o meu V1, eu vou pegar o meu P1 e dividir pelo meu I1. O meu P1 é 30, né? 30 watts. O meu I1 é 1,6, né? 1,6 ampere. Então, 30 dividido por 1,6 vai me dar uma tensão de 18,75 volts. Esse então é o meu V1, né? Destacado aqui. Então, achei o meu V1. Vou achar agora o meu V2 fazendo a mesma coisa, né? Embora eu poderia fazer 50 menos 18,75 e achar o meu V2. Mas vamos achar então pelo triângulo da potência, né? Como nós vimos, tensão é potência sobre corrente, né? Eu quero a tensão 2, que é essa tensão aqui. Vou pegar a potência, né? 50 watts, vou dividir por 1,6. Tá aqui, armei aqui a minha fórmula. 50 dividido por 1,6 dá 31,25. Tá? Então, achei aqui o meu V1, 18,75, o meu V2, 31,25. Fazendo a prova real, né, coloquei aqui eles, 18,75 e 31,25. Na prova real, eu vou somar os dois, né? Então, vai ficar 18,75 mais 31,25. Essa soma vai dar, adivinha quanto? 50 volts, né? Esses 50 volts daqui, né, da soma, é igual aos 50 volts da minha fonte. Isso confirma então que a minha tensão, que as minhas tensões estão corretas. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Eu preparei para vocês esse exemplo 5, onde a gente faz aí uma mistura aí, de valores, né, onde eu te dou tensão em alguns pontos, e não te dou a resistência em outros pontos. Nesse exemplo 5, eu peço para você calcular as quedas de tensão do VR1, né, e o VR3, né, essa tensão aqui e essa tensão, né, o VR2 não precisa porque é dado do exercício, né,
para o circuito abaixo. Então eu tenho uma fonte de 15 volts, um valor de R1, né, que eu não sei o valor do R1. Eu tenho aqui, nesse R2, eu te dou o valor do R2, eu digo que ele é de 100 ohms, e a tensão nele, eu digo que a tensão nesse R2 é de 4 volts. E aí o R3 é de 200 ohms, mas eu não te dou a resistência do R1, não te dou nada a respeito do R1. Então vamos achar o valor do VR1 e também o valor do VR3. Pessoal, nesse caso, né, a gente vai começar como? A gente vai começar pelas informações que a gente tem. Olha, aqui fica claro para a gente que eu tenho a tensão no R2 e eu tenho também o valor do R2. Eu consigo aplicar aqui de maneira proporcional a lei de Ohm, né, e achar o valor da corrente que passa no R2. Então, nesse caso aqui, eu vou achar o meu IR2 fazendo o quê? Através do triângulo da lei de Ohm, né? O meu IR2 vai ser, então, tampando aqui o meu I, vai ser o V sobre R. Dessa forma, né? Eu vou encontrar esse meu IR2 fazendo, então, o VR2, que é a tensão no R2, dividido pelo valor do R2. Ó, formas proporcionais. Eu não estou usando a fonte, não estou usando o resistor do lado. Por quê? Para achar a corrente no resistor, eu estou pegando a tensão no resistor, dividindo pelo valor do resistor, certo? Essa é a forma aí que a gente usa a lei de Ohm de maneira sempre, né? De maneira proporcional. Os personagens aqui, né? Nós vamos ter os 4 volts, né? Que é a queda, que é um dado do exercício, e uma resistência de 100 ohms, que é o valor que a gente já é dado do exercício também. Fazendo então 4 volts por 100 ohms, né, dá 0,04, valor menor do que 1, né, aperto engenharia, 40 vezes 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 é o milli, então 40 mA é o valor do meu IR2, tá? Mas como eu sei, né, que através das regras do circuito série, eu sei que a minha corrente total é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3. Eu posso também afirmar isso aqui, ó, que essa corrente no resistor 1 vai ser também de 40 mA. E a corrente no meu resistor 3 também vai ser de 40 mA. E quando eu atribuo isso, porque o circuito é série, né, no circuito série a corrente é a mesma, eu consigo então informações para achar quem? O meu VR3, porque eu tenho agora a corrente no resistor 3 e também tenho o valor do R3. Então, dessa forma, eu também vou aplicar a lei de Ohm, ó, tampando aqui o meu V, né? Tampo o meu V, e eu sei que, no caso, o meu V vai ser, meu VR3 vai ser o meu IR3 vezes o R3, né? Então, o meu R3 é 200, né? O IR3 é 40 mA, então eu sei que o meu VR3, ó, proporcional, valor da corrente no resistor 3, 40 mA, vezes o valor da resistência do resistor 3, que é igual a 200 ohms. Então, colocando isso aqui, ó, 40 mA vezes 200, né? 40 vezes 10 a menos 3 vezes 200, isso vai ser, então, igual ao meu VR3, vai ser de 8 volts, né? Fazendo 40 vezes 10 a menos 3 vezes 200 é igual a 8. Né? Não precisa apertar engenharia, porque está entre 1 e 999. Então, essa tensão aqui no R3 é de 8 volts. Achei o R3, que é a informação que eu queria. Mas eu quero também agora achar o meu VR1. Tá? Só que eu não tenho o valor dessa resistência para fazer a mesma coisa. Mas eu tenho uma informação importante, que é vinda da onde? Da segunda lei de Kirchhoff, que fala que a tensão total, esses 15 volts, ele é igual a quem? Ele é igual ao meu VR1, mais o meu VR2, mais o VR3. Então eu sei que 15 volts é igual ao VR1, que eu não conheço, mais o meu VR2, que é 4 volts, por isso que eu coloquei aqui 4 volts, mais o meu VR3, que é igual a 8 volts. Eu conheço ele, igual a 8 volts. Então, eu vou agrupar aqui esse 4 volts com esse 8 volts, isso dá 12. Né?
eu vou isolar aqui o meu VRI1 fazendo o quê? Pegando esses 12 volts e passando para o lado de lá, trocando o sinal, né? Então 15 menos 12 vai ser igual a 3. Então eu sei que o meu VRI1 é igual a 3. Vou colocar aqui 3 volts. Olha como deu certo. Ó. 3 mais 4, né? Igual a 7, mais 8 igual a 15. Né? A soma dos elementos igual a tensão da fonte. Então, olha, achei o meu VRI1 3 volts fazendo o quê? Achando a tensão que faltava. Né? Achei a tensão que faltava. Eu tinha a fonte, tinha os outros dois, então o que faltava para que essa soma aqui desse 15 volts? Faltava esses 3 volts. Então o meu VRI1 igual a 3 volts. Aqui a gente consegue tirar a prova, né, fazendo o que eu falei, né? Pegando V1 mais V2 mais V3, né? Que é 3 mais 4 mais 8, né? Isso é igual a 15, então minha tensão total, né, igual a 15 volts, né? Que bateu então com a tensão aqui da minha fonte. Então está correta aí essa forma de se fazer, então o exercício está correto. Então tá aí, resolvido essa uma forma diferente, né, da gente colocar aí, para que você possa então ver uma outra maneira de se encontrar os valores. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!